Uma boa noite a todos aqui presentes, aos internautas também que nos assistem. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós trabalharemos como tema desta palestra de onde vem o seu vazio. Principalmente agora que nós estamos nesse momento de enfrentamento de uma pandemia, a qual praticamente fez com que todas as nossas rotinas mudassem. Já se faz um ano e todas as perspectivas demonstram que esse tempo ainda irá durar por mais um tempo. Então, nós temos que pensar que, muitas das vezes, as pessoas se colocam a dizer que se sentem castigadas por esses infortúnios que surgem na vida. E que, principalmente, quando se trata de uma pandemia, de um vírus, que está até levando muito precocemente as pessoas que nós amamos, as pessoas dos nossos convívios, indiferente da idade, da raça, da condição socioeconômica, todos estão sendo acometidos e correndo o risco do desencarne precoce. Então, mediante as outras dificuldades que nós já enfrentamos em nossas vidas, dentre das quais, desde que aqui chegamos, por meio da reencarnação, nós estamos lidando de uma forma mais abrupta com um evento que evidencia de uma forma mais gritante as nossas dificuldades, e colocam todos nós em situações de opressão, de isolamento, de tristeza, de medo, fora tudo aquilo que nós já enfrentávamos anteriormente. E aí se desperta um pensamento no qual as pessoas começam a cultivar uma sensação e associar a isso a questão de castigo, como se Deus nos impusesse sofrimentos, se Deus que traçasse para nós os nossos caminhos terrenos. Então, nós temos que começar a desconstruir isso, porque, primariamente, nós temos que entender que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. A própria denominação deste plano nos diz que o nosso propósito maior de aqui estarmos seria o quê? Colocar os nossos conhecimentos em prática, testá-los e assim como também adquirir novos aprendizados. E isso é possível somente através de provas e expiações. Provas do kardecismo são definidas como todas as nossas vivências aqui no plano terreno. Diretamente, ou seja, nós estamos provando diretamente. E não necessariamente isso tem também ser associado a algo negativo. O simples fato de um indivíduo se tornar pai, se tornar mãe, adentrar uma profissão, começar a utilizar aquelas ferramentas para servir ao próximo, isso também são provas. Porque é outra questão que nós temos que desconstruir, o conceito de provas como sendo algo ruim. Nós temos coisas também boas, que são provas, porque são oportunidades de colocarmos em prática aquilo que aprendemos e testar, comprovar para nós mesmos. Assim como, sim, tem provas que não são boas. Tem provas que, de alguma forma, nos causam sofrimento. Como, por exemplo, a passagem de um ente querido, a perda de um emprego, a dificuldade que se tem de conquistar os bens materiais. Isso também são provas. Mas, ao final, todas elas têm o mesmo objetivo. Elas têm o objetivo de nos dar a oportunidade de aprender, de colocar em prática esse aprendizado e de evoluir.
A espiritualidade nos diz a todo momento que as provas terão a duração necessária para o nosso aprendizado. Tem provas que nós estamos nelas desde que nós nascemos, porque até hoje nós ainda não conseguimos entender e tirar dela o aprendizado necessário. Então é interessante que o Emmanuel até falava muito com o Chico, que mediante as provações, as expiações, porque expiar também é ter a oportunidade de aprender com o que está se passando com o outro. Tudo é oportunidade, né? Tudo nós podemos aproveitar para aprender e evoluir. Porque nós somos espíritos em uma experiência humana. O nosso tempo aqui, ele é temporal, ou seja, a única certeza que todos nós temos, desde que nós nascemos, é a morte. Ou alguém acha que vai ficar para a semente. Mesmo assim, a própria semente, ela passa por um outro processo de morte para germinar e nascer ali uma nova planta, né? Então, nós temos que pensar nisso. Tudo aqui é temporal. Então, nós temos que aproveitar ao máximo o tempo que aqui estamos para aprender. Porque essa é uma escola evolutiva. Então, nós não viemos aqui a passeio. Tá? Apesar de que alguns pensam que sim. Assim como alguns têm até certeza de que a vida vai ser eterna. E vivem em prol dos bens materiais. E aí a surpresa deles é que caixão não tem gaveta. E todo mundo vai para o mesmo lugar. Pelo menos o corpo físico, né? Porque aí nós já sabemos que do outro lado, cada um vai para o lugar de acordo com o seu padrão vibratório, seu padrão mental e seu padrão de evolução. Cada um segundo as suas obras. Então, se nós estamos aqui, nós já temos provas e expiações que nós já traçamos, de alguma forma, através dos nossos planos reencarnatórios. Antes de nós virmos para cá, nós fizemos um plano reencarnatório. Nós fizemos um traçado daquilo que nós precisamos aprender, colocar em prática para evoluir. Nós. Não foi ninguém que fez para a gente. Ah, mas a gente pode... Eu já vi lá nos livros da Patrícia que tem o lugar no plano espiritual que os espíritos se concentram na preparação para a reencarnação, né, com auxílio do Ministério da Reencarnação. No livro Nosso Lar, o André Luiz também, ele traz de forma muito clara esta parte. Mas eles auxiliam, eles fazem um programa de tutoria, o qual eles vão nos ajudar a entender o que nós precisamos, e aí nós vamos escolher, nós vamos definir, nós vamos traçar o nosso plano de viagem. E qual que é essa viagem? Ela é chamada de reencarnação. É esse momento que nós aqui estamos. Que a expectativa de vida do brasileiro, ela está durando aí, em média, em 74 anos. Parece muito tempo, mas em termos de evolução espiritual, de aprendizado, não é nada. Isso passa num piscar de olhos. Então, nós traçamos isso para aqui estar. Além disso, há provações coletivas, expiações coletivas, que ocorrem com espíritos, com coletividade de espíritos, de acordo com a necessidade de fazer com que aquele conjunto de espíritos possam avançar de uma forma mais rápida na sua evolução. Isso pode ocorrer de acordo com a necessidade de cada época e de cada coletivo de espíritos reencarnados, que somos nós. Se nós estamos aí, cada um traçando, vivendo, experimentando, aprendendo, colocando em prática o que nós necessitamos. Mas, ao final, nós também não podemos ficar somente no individual. Nós também necessitamos dos outros, da coletividade. E, em detrimento do que os outros podem
contribuir para o meu crescimento, para o meu aprendizado, assim como eu posso contribuir para esses outros. Por isso, nós reencarnamos na sociedade. Porque se nós não necessitássemos uns dos outros, nós reencarnaríamos em uma ilha deserta. E pronto. Se fosse somente para nós, mediante as nossas necessidades, então nós poderíamos reencarnar numa ilha deserta e assim então lá ficarmos sozinhos e isso bastaria. Se nós estamos numa coletividade, é porque nós necessitamos dela e ela necessita de nós. E existem aí as provações e expiações coletivas. De tempo em tempo, de acordo com a característica daqueles grupos de espíritos, de acordo com o rumo que eles estão tomando, aí nós podemos ter provações coletivas. Ah, mas aí foi Deus que vai mandar e vai castigar? Não. Pelo andar nosso mesmo em coletividade, automaticamente os nossos livre-arbítrios, os caminhos que nós tomarmos, automaticamente vai cumprir o princípio da ação e da reação. O que a coletividade imprimir no mundo, o mundo vai trazer uma reação contrária. Assim como nós temos livre-arbítrio e também funciona conosco ação e reação de forma individual, também funciona de forma coletiva. E aí vocês muito bem podem refletir como tem andado a humanidade neste último século, principalmente nas relações com a natureza. Em alguns pontos, nós já observamos alguns indícios de pequenos grupos de espíritos se preocupando em preservar, em conservar, em reflorestar, né, em proteger os animais, em ter um consumo racional, na reciclagem, diminuir o consumismo, diminuir o materialismo, tentar viver de forma integrada com a natureza. Mas, infelizmente, é ainda um segmento muito reduzido. A grande maioria das coletividades de espíritos que estão distribuídas na Terra, e aí nós estamos falando de todos os países e continentes, ainda estão muito atrasados na questão do esclarecimento e da relação com a própria natureza, da qual nós dependemos tanto. Daí, nós vemos que essas relações, esse livre-arbítrio coletivo, tem causado danos à natureza e, como uma reação contrária, não poderia ser diferente. Aí nós começamos a observar os cataclismas, ou seja, os tsunamis, a seca em locais que antes não existia, ou alagamentos, enchentes e mortes, desmoronamentos e também o surgimento de novas doenças. Porque a ciência terrena, ela mesma deixa claro que, por exemplo, na categoria dos vírus, que são esses agentes etiológicos que podem provocar doenças, estima-se que ainda existem na Terra por próximo de 750 mil tipos de vírus que ainda não se manifestaram no ser humano. 750 mil. Mas e como ocorre a passagem desse vírus para o ser humano? As relações inadequadas do homem com a natureza. Olha o exemplo aí do coronavírus. Como que ele se inicia? Através da degradação do meio ambiente,
do consumo de carnes de animais exóticos, um mercado que tem vários animais aprisionados, capturados, criados das formas mais sem cuidado, mais sofríveis, e o homem começa a se alimentar, e esses animais são portadores de vírus que neles não manifestam doença. Mas como, quando ele chega no organismo humano, é um novo sistema, ali ele se comporta de forma diferenciada. E aí surgem novas doenças. Quantas vezes o homem vai desmatar a floresta de forma indevida, e quando ele começa a degradar, aí surgem outras doenças. Algumas que já são conhecidas, mas se pegarmos a história delas lá atrás, vocês vão ver que tem uma relação direta com a degradação ambiental. Como, por exemplo, a febre amarela, a malária, né, que circulava de uma forma no ambiente lá das florestas, juntos a outros animais e veiculada por insetos. Quando o homem vai lá desmatar de forma desmedida, começa então a trazer, a se associar e aí adoecer. Entende isso? Que não é castigo e que é resultado e que vem aí de uma forma a... O que essa provação de uma pandemia tem a nos dizer? O que, como eu disse anteriormente, toda prova, toda expiação, ela tem um propósito de aprendizado, de mudança, de evolução. O que isso vai nos ensinar? Está nos ensinando? Porque se não nos ensinar, nós vamos cada vez mais sermos afetados por novos problemas, por novas doenças. E sempre colocando em risco a própria humanidade. Retornem na história da humanidade. Vários períodos surgiram doenças, a peste negra, a tuberculose, a própria pneumonia, que matavam, dizimavam milhões de pessoas lá atrás. E observem a associação dessas doenças, como elas surgem. Todas elas têm uma relação do homem com a natureza que não é saudável. Então, são provas coletivas que nós temos que pensar. Nós temos, sim, que fazer o nosso papel individual, mas também promover, ensinar e exigir que a sociedade também o faça. Desde a forma como nós estamos cuidando do nosso lixo, da forma que nós estamos comprando os nossos alimentos. Só de observarmos como esses alimentos foram produzidos, será que foram por empresas que são responsáveis, que se preocupam com o meio ambiente? São empresas que tratam os próprios animais de uma forma digna? Como que ocorre a produção desses alimentos? Quantos conservantes eles possuem? Como ocorre isso tudo? E a forma, o que vai resultar isso no final? De lixo? É um lixo que pode ser reciclado? Ou é um lixo que acumula-se cada vez mais? Às vezes me assusta. Né? Esses dias eu fui num aniversário e tive a oportunidade de observar que as pessoas que estavam consumindo cerveja, que as garrafas de vidro eram descartáveis. E a gente sabe que a reciclagem do vidro ainda ela está muito atrasada. O do alumínio já avançou bastante. Mas, olha, pensem bem, consumir uma bebida que ela é produzida e
os vasilhames, as garrafas de vidro são descartáveis. Vocês já devem ter ouvido ou lido quantos anos que um vidro, um plástico, vai demorar para ser degradado na natureza. Isso passa de 1000 anos. Provavelmente nós vamos voltar aqui, se nos for permitido, porque do jeito que nós estamos indo, não está legal, né? E se nós voltarmos a reencarnar, nós vamos estar sofrendo com o lixo que a gente deixou de uma encarnação anterior. Olha que absurdo isso. Que assim seja, né? Porque se pelo menos nós vamos colher o que nós plantamos, como diz no Evangelho, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que assim seja. O problema é o que nós estamos deixando para os que estão vindo, os nossos filhos, as novas gerações. E o que nós estamos ensinando também para essas novas gerações? Como nós estamos ensinando eles a se relacionarem com o meio ambiente e a entendermos a questão das provas e expiações individuais e coletivas. Porque o resultado disso também é que, nesse último século, o ser humano avançou muito na questão da evolução intelectual, moral mais ou menos, espiritual capengando. E ficou cada vez mais egoísta, individualista. Cada um está preocupado com o próprio umbigo. Nós vemos questões básicas. As pessoas têm coragem de jogar lixo pela janela do carro, sem se preocupar que isso vai cair na rua, vai entupir uma boca de lobo, quando a chuva vier, vai alagar. Não se preocupam. E também como é o descarte adequado desse lixo, onde que ele vai parar, de jogar lixo nos rios. Sabe que são materiais que não vão se decompor, que vão causando ali o entupimento dos rios, e com isso nós vamos terminando com as nascentes, nós vamos ter problemas de água, de falta de água. Isso já é aí demonstrado pela ciência, que nesses próximos 100 anos a humanidade vai passar por problemas de falta d'água. Como que nós lavamos as vasilhas em casa, se nós preocupamos com a torneira aberta o tempo todo, se estamos lavando o passeio e o quintal, sendo que sabemos que tem bairros, que tem pessoas que não estão tendo água nem para beber, nem para dar banho nas crianças, para fazer a higiene de um idoso. Ah, mas eu não estou nem aí. O que importa é minha casa estar limpa. Olha o nível de egoísmo que nós chegamos. Então, quando começa uma pandemia, ninguém tem que ficar assustado, não. Tem que até agradecer, porque veio até branda. E o homem, a ciência terrena, ela está no nível que ela está conseguindo tomar medidas até que rápidas, que são das vacinas, que mesmo não trazendo uma imunidade 100%, mas pelo menos está reduzindo a gravidade e o risco de morte. Mas isso é consequência, é ação e reação. Então não podemos ficar choramingando e falando, nossa, Deus está castigando a gente. Não. Quem está castigando? Nós mesmos que estamos nos castigando. Não é? Isso é resultado nosso. Isso é um resultado coletivo. E estava demorando. E se a humanidade não mudar, virão outras. E cada vez pior. Porque se nós estamos degradando a natureza, nós não estamos respeitando-a, e nós estamos com essa relação em desequilíbrio, e somente consumindo, não preservando, não reflorestando, não preocupando com os animais, nós estamos entrando nesse desequilíbrio desse ecossistema ao qual nós estamos nele. E o ser humano é o único animal que destrói onde que ele vive. E ainda fala que ele é inteligente. Nós ainda falamos que nós somos inteligentes.
Nós somos muito vaidosos, narcisistas, porque vocês vão observar que os outros animais, todos, eles vivem de uma forma que eles conseguem preservar aonde vivem. Porque se não tiver, onde que eles vão viver? Mas o ser humano não. Nós estamos aí egoístas e pensando que nós somos muito bons. E destruindo e consumindo tudo. Como se não tivesse amanhã. E em breve não vai ter amanhã mesmo, não. E aí, quando isso acontece, como agora, com uma pandemia, que é uma aprovação coletiva e que não veio de ninguém que mandou, nenhum ser superior mandou, não. Ela é resultado da ação coletiva, ela é uma reação. O que nós estamos aprendendo com isso tudo? Porque, pelo menos o que eu observo, são as pessoas se vitimizando e estão todos passivos. Todos ali se sentindo a vítima do mundo e não se preocupando, não aprendendo e lamuriando. Quais são os nossos hábitos que mudaram? O que nós estamos fazendo, a começar de nós, de forma individual, e também coletiva? O que nós estamos fazendo? A gente chega ao absurdo de... Vocês devem ter observado que na cidade está tendo um movimento das empresas adotarem espaços públicos, praças, canteiros das avenidas. E as empresas, em contrapartida, estão cuidando desses ambientes. Estão lá tentando plantar árvores, plantar gramado, flores. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar quantos lugares desses que foram depredados. Acabaram de fazer o plantio das mudas, estão organizando, quando chegam lá no outro dia, de manhã, arrancaram tudo e jogaram tudo no meio da rua. Para que isso? Que nível de evolução e esclarecimento desses seres que nós estamos convivendo? Se não sejam nós mesmos. Porque talvez são pessoas que estão ao nosso lado, ou nós mesmos. Porque é o que a espiritualidade fala, o verdadeiro conceito de honestidade, de caráter, não é o que você faz na frente dos outros, mas o que você faz sozinho. Aí que é o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira honestidade. Muitos, na frente dos demais, pregam palavras e por detrás fazem diferente. É aquele verdadeiro ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, o mundo também está cansado de oradores, de bons gogós, de pessoas que falam bonito. Nós estamos precisando de atitudes, porque de críticos e de bons faladores nós estamos cheios. Mas quem está fazendo algo? Se começar a individualmente cuidar de si e começar a exigir e a estimular que o coletivo faça, você já está cumprindo o seu papel. Porque está todo mundo de forma passiva. Então, a pandemia, ela é uma provação coletiva, ela é uma reação. André Luiz tem o livro lá que ele nos trouxe, que chama Ação e Reação. Só ler lá que vocês vão entender muito bem isso. É ação e reação. Você fez, vai provocar uma reação contrária. Quem semeia tempestade não tem como colher outra coisa. Vai colher tempestade. Então, Deus é misericordioso. Ele nos dá toda a condição, toda a matéria, toda a inteligência e nos deixa livres.
e ainda com o suporte dos benfeitores espirituais que nos instruem, de outros espíritos encarnados que estão um pouco mais esclarecidos em determinadas áreas, que também estão conosco aqui e nos orientam, nos servem de modelo. Agora, por que que nós não fazemos? Porque nós estamos acomodados. É muito melhor eu ser vítima. Ah, mas ser vítima é gostoso demais. Não é? Que bom ser vítima. Você é o coitadinho do mundo, a coitadinha do mundo. Coitado de você. Principalmente, como é bom ter alguém para a gente culpar, né? Nossa, é bom demais a gente culpar o outro. A gente ter alguém para a gente julgar tudo nas costas dele. Só que as pessoas se assustam quando nós observamos isso muito na própria psicologia, que a psicologia vai nos direcionar, principalmente na linha sistêmica, que trabalha muito com a questão familiar, que tudo nas nossas vidas é a regra dos 50%. Se alguém errou comigo, eu tenho 50% de culpa e a pessoa 50%. Se acertou, eu tenho 50% de ganho e a pessoa 50%. Lamento dizer que não tem 100% para uma parte só. Mas na hora de dividir, quando é o bônus, aí o povo quer que fica para ele os 100%. Agora, na hora que é o ônus, é tudo seu, 100% seu. A culpa é sua. Não, é 50%. Charles, mas que doidura é essa, está falando? O outro vem e erra comigo e você fala que eu tenho 50% de culpa, não é ele 100%? Sim, você tem 50%. Até pelo fato de você não ter se precavido, não ter se orientado, não ter se preservado e ter se exposto ao mal do outro, você tem 50% de culpa. E ele tem 50% que confere a ele, da essência má, do que ele faz de mal, está lá. Mas é 50%. A gente gosta de ver isso nas relações afetivas amorosas. Chega a mulher e fala, ou o homem, fui traído. Sou a vítima, sou traído. Nossa, a culpa, ela não me valorizou. Ela não deu valor em tudo que eu dei no meu amor. Ela me traiu. E aí quando a gente vira e fala assim, você tem 50% de culpa. Aí a pessoa quer esgoelar a gente, né? Como assim? Eu tenho 50% de culpa? Eu fui um bom marido, dei tudo, trabalhei, chegava tarde da noite, ficava trabalhando para dar o melhor, tudo. Às vezes trabalhava até no final de semana. Aí a gente vira e fala assim, exatamente. Você deu tanto que o degrau ficou tão alto que para ela foi difícil de se relacionar com uma divindade. É difícil, né? E a conta fica tão alta que o outro não dá conta de pagar. E o outro vai se sentindo tão pequenino, mediante estar relacionando com uma pessoa tão alta, né, tão grandiosa, tão perfeita, que ele, quando chega alguém que é mais ou menos igual a ele, é ser humano, dá uma olhadinha, ele olha e vai embora. Viu? Não pode ser 8 nem 80. Né? Aí também veio, às vezes, tem até um caso que eu atendi de uma mulher que falou, não, eu cuidei dos filhos, porque ele estava trabalhando, ele começou a fazer faculdade à noite para melhorar de cargo, e nós desdobrava, chegava, a comida estava pronta, fazia tudo, não deixava as crianças fazer barulho para ele descansar, para ele estudar. Ele formou, passou um tempo, ele separou, foi embora. Falou que, olha a fala, que bacana, ele falou para mim que não me merecia. Como assim não me merecia? Eu fui uma mulher tão boa para ele. Aí eu falei, foi exatamente por isso. Você foi boa demais. E não tem como a gente relacionar com a Nossa Senhora, né? Mãe de Jesus. Ela é uma santa, né? Está lá no céu. Eu ainda sou ser humano, então fica difícil. Então o que eu tinha que ter feito? Nem 8, nem 80. Já viram esse ditado? Não pode ser 8, nem 80. Meio termo. Meio termo. Se o outro faz um pouquinho para você, aí você faz um pouquinho. Sempre assim, porque o degrau sempre vai.
Ó, fez um pouquinho, ele ficou acima. Aí a conta aqui tá fácil de pagar, não tá? Aí eu vou pagar a conta. Aí o outro vem e faz. Porque se ficar só faço, então que o outro olhar e fala, não dou conta de pagar isso não. Dou conta não. Ficou caro demais. É? Então, tenta equilíbrio. É um ponto de equilíbrio que a gente tem que fazer. Então, tudo é 50%. Né? Nós estamos aí, ó, com uma pandemia. E aí? Nós provocamos isso. E o que a sociedade está fazendo para mudar? Porque eu não estou observando muita mudança, não. Está mais como crianças birrentas, lá, sentadas, choramingando, brigando por vacina, furando a fila da vacina, pegando laudo de comorbidade falso. Ó que beleza. É? Mentindo. Isso só vai comprovando a questão de olhar para o próprio umbigo. E aí, quando vem uma pandemia, ainda de sentir vítima, gente, tem que agradecer, né? É pouco, né? Tá pouco. E essa pandemia vem para nos sacolejar mesmo, para nos despertar. Como estão as nossas vidas? Como está a nossa relação com o outro e com o mundo? Se eu sou capaz, em plena uma pandemia, furar a fila da vacina, porque eles estão estabelecendo prioridade para pessoas, meus irmãos, a sociedade que eu vivo, que tem pessoas que têm uma urgência maior, porque correm risco maior, eu tenho coragem de fazer isso, aí você vai se assustar com vir uma pandemia? Você vai se assustar com as coisas que acontecem aí? Aí depois vai se assustar com ter desencarne precoce de jovens morrendo, porque é um vírus totalmente atípico, que ele não atinge só um perfil. É porque a pessoa tinha doença, a pessoa era idosa, a pessoa estava frágil. Não. Nós estamos tendo casos aí de jovens saudáveis que estão sendo acometidos. Isso também vai de encontro ao ditado de que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Então, tudo o que acontece em nossas vidas tem uma razão e um porquê. E Deus, na sua sabedoria infinita, Ele sempre vai dar-nos condições, em qualquer situação, de aprender e evoluir. E o que nós estamos aprendendo? E aí, nós estamos também no período de transição planetária, de imigração e emigração espiritual. Mas o que é isso? Tem o livro Caminho da Luz, do Emmanuel. Quem quiser ler, maravilhoso. Vocês vão entender isso. O que é essa transição planetária, migração, emigração. Isso está simplesmente dizendo que a Terra está chegando no seu ponto auge e nada é imutável. Tudo é mutável. O que é mutável? Que muda, tudo muda. Até a Terra está mudando. Igual a música, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Então a Terra também está mudando. E a Terra está se transformando, iniciando um processo de se transformar num mundo de regeneração. E isso é uma transição planetária. Olha que bonitinho, a Terra já foi primitivo, foi um mundo primitivo, virou um mundo de provas e expiações, e agora está virando um mundo de regeneração. Olha que bonitinho, a Terra também está evoluindo. Nós já fomos espíritos primitivos, que podemos, né, ter estado aqui mesmo, quando a Terra era primitiva, estamos no nível de provas e expiações. Agora, a pergunta é, será que estamos nos transformando em espíritos de nível de regeneração, furando a fila da vacina, jogando lixo no rio, jogando lixo na rua, consumindo de forma demasiada, não se preocupando, só comendo coisas industrializadas? E aí? Você acha que você vai para o mundo de regeneração? Se te der a chance de você ir para um outro de prova e expiação, você fica feliz, né?
Porque eu estou achando que vai cair lá no primitivo, né? Lá igual os homens das cavernas, porque tem pessoas que estão próximo disso. Aí, vocês têm que pensar o seguinte: emigração e imigração espiritual significa que tem espíritos que estão partindo e tem espíritos que estão chegando. E quando eu vou migrar ou emigrar, significa que eu vou de um lugar para outro. E aí nós sabemos que é de um mundo para outro. Espíritos que estão nas orlas espirituais de planos de regeneração, já vindo da Terra para ajudar nesse processo, e os daqui indo para de outros mundos, como eu disse, que se tornarão de provas e expiações. Se eu não me engano, no Caminho da Luz fala do mundo chamado de Quiron, que é o que está se tornando, saindo de primitivo para a prova e expiação. E vocês imaginam, é só vocês lembrar da história aqui da Terra, lá da época, quando, tempo medieval, saindo ali da idade, né, do tempo primitivo, passando para a idade medieval. Então, você imagina como que está, que beleza, né? Não tem nenhuma evolução tecnológica, tudo muito ainda primário, básico, expectativa de vida baixíssima, que lá os vovôs e as vovós é com 30 anos de idade, né? Porque ninguém vive mais que isso, porque as condições de vida, de tudo, são precárias. Talvez assim aprenda, né? Porque está aqui, está jogando lixo na rua, então chegar lá não vai ter nem lixo, né? Porque não vai ter nem o que comer, vai ter que caçar, vai ter que fazer as coisas. Então, tá vendo? Com que tudo encaixa, né? Tudo ajuda. E esses espíritos estão chegando para fazer com que ocorra essa mudança. Então, nós temos que entender que estamos nesse processo. A pandemia vem como uma reação. E, como eu disse, Deus não perde a oportunidade, e toda a sua legião de espíritos esclarecidos, para nos fazer aprender. Então, com a própria pandemia, tem espíritos que estão aqui que já não dá mais. Então, a pandemia está demonstrando, e vai mudar comportamento? Aí, como que vai? Vocês estão vendo aí, tem negacionista, tem gente que não quer usar máscara, tem gente que fala que o vírus não existe, tem gente que não quer tomar vacina. Ok, isso é decisão sua. Mas isso reflete o estado evolutivo do espírito também, não reflete, gente? Então, muitos, em detrimento disso, partirão por incompatibilidade mesmo aqui, porque já não cabe mais. Você acha que seres num nível assim vão ficar no mundo de regeneração? Muito dificilmente, né? E aí se aproveita e tem os espíritos que estão tendo essa provação da doença. Outros a expiação, porque nós, como começamos a acompanhar e ver o sofrimento dos outros, a partir da precoce dos outros, isso impacta na gente. E a gente fica sofrendo, a gente fica preocupado. E nós começamos a refletir sobre os nossos próprios comportamentos. Assim se espera, né? Porque tem gente que não preocupa com nada. E aí está aí a deriva, mas cada um segundo os seus atos. Então, nós temos que entender toda essa lógica. E dentro disso, de onde vem esse nosso vazio? É um vazio intelectual? É um vazio moral? Ou é um vazio espiritual, de esclarecimento espiritual? Porque é chegado esse momento e cada um de nós tem que refletir sobre isso. Porque já não dá mais. Não dá tempo mais, não. As coisas já estão aí. Então, quem ficar esperando muito vai perder a oportunidade. Então, tudo isso, nós temos que refletir sobre esses vazios, de que nos fazem estar aqui e perdermos a oportunidade, essa oportunidade aqui, que nos é dada, que é tão disputada lá no plano espiritual, como a espiritualidade sempre nos traz, né?
Se tem 3 espíritos encarnados para cada um de nós que está aqui, se tem 7 bilhões de espíritos na Terra encarnados, então tem 21 bilhões lá. Então, essa oportunidade aqui ela é muito disputada, é muito valiosa. Para ficar de braços cruzados, para ficar projetando a culpa nos outros, para não fazer a minha parte, para eu não mudar, para eu não evoluir, para eu não observar o que eu estou precisando melhorar. Eu não quero, eu estou limitado intelectualmente. Mas tenta, vai buscar, porque esse conhecimento terreno também, ele não é por acaso. A moral, está boa a moral? Vai trabalhar, resgatar a moral. E a parte espiritual, você está fazendo a sua reforma íntima, conheça-te a ti mesmo. Olha no espelho de manhã e pergunta lá, quem é você? Será que você sabe responder quem que é você? Essa pessoa que está aqui na sua frente, do espelho? Porque as pessoas sabem tanto dos outros, sabem tanto da vida dos outros, mas na hora que nós conversamos, principalmente em atendimentos, a pergunta simples, quem é você por você? Eu não quero saber dos seus ganhos, dos seus títulos, do seu estado civil, eu quero saber só quem é você por você. Vocês dão conta de responder? A grande maioria das pessoas não sabe. Porque elas se apegam a cascas, a títulos, a ganhos, a roupas. E é por isso que está tão vazio o mundo. Porque eu tenho que ficar postando uma vida fantasiosa na rede social. E pior que os outros acreditam. Eu já pedi a espiritualidade, pelo amor de Deus, na minha próxima encarnação, eu quero reencarnar no Facebook. Porque é perfeito, gente. Só tem festa, só gente bonita, só comida gostosa, lugar bonito. Não é? Nossa, é um mundo perfeito. Eu não quero encarnar em nenhum mundo, não. Eu acho que lá já é um mundo de regeneração. E só não contar para a gente. Porque que perfeição. E nas outras redes sociais também. Mas quando a gente vai observar, tudo casca, é tudo vazio, é tudo ilusão, é tudo fantasia. E o pior que nós estamos matando é a geração que está chegando. Porque essa geração que está chegando, ela acredita que isso é verdade. E é por isso que nós estamos tendo tantos casos de autoextermínio, de suicídio, até crianças e jovens. Porque é difícil demais conseguir a perfeição que tem nas redes sociais. E eu não tenho, se os outros têm, então eu sou uma escória do mundo. Então minha vida não vale nada. Mas, infelizmente, esses jovens e até adultos não sabem que aquilo tudo é uma farsa. Que principalmente aquelas pessoas que estão lá postando, elas estão tentando convencer a si mesmas que a vida delas vale a pena. Porque elas estão num vazio enorme. E para fugir desse vazio delas mesmas, elas têm que forçar um mundo fictício. Elas têm que comprar as roupas das grifes. Ela tem que usar os produtos que os youtubers estão ali demonstrando. Elas têm que ir para a balada todo o final de semana, mesmo na pandemia, que não pode. E aí nós vamos fazer um batidão lá no sítio escondido, infringindo todas as normas. Elas têm que ficar a todo momento trocando a foto do Facebook, mandando fotos com... Hoje temos aí os tal dos aplicativos que fazem até correções faciais. E quantos casos nós temos aí, que a própria medicina está divulgando, de várias pessoas que chegam com fotos de aplicativos que elas aplicaram pedindo cirurgias plásticas. Nós estamos muito nesse vazio existencial. Muito apegados no fora.
Quem fica muito no fora é porque está vazio por dentro. Tão vazio que não é grato pelo corpo que tem, pela inteligência que tem, não conhece as qualidades que tem e fica vivendo fora. Então, esse vazio espiritual que se tem, que não crê em nada, nós não estamos pregando religião nenhuma. Nós estamos aqui chamando a atenção para o que te sustenta na vida. Será que realmente a nossa estada aqui é viver, morrer? Será que toda essa perfeição, tudo isso que nós temos aqui, é para isso? Será que não tem um sentido maior? Então as pessoas precisam se encontrar. Então o que vazio é esse? De onde vem esse nosso vazio? É um vazio de nós mesmos. E que aí é conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Façamos a nossa reforma íntima. Se nós queremos mudar o mundo, vamos começar mudando por nós mesmos. Eu falo isso muito para os jovens. Eles querem ir, vamos na passeata, vamos fazer isso. Eu falo, você já arrumou seu quarto? Você já arrumou sua cama? Comece pelas pequenas coisas. Se você não cuida de você, como que você está querendo cuidar do mundo? Isso é fuga. O mundo que você tem que cuidar, que é o mais importante, primariamente, é você mesmo. E aí, a partir daí, quando você muda, o mundo muda. E aí você pode, sim, ir e tentar ajudar o mundo, fazer com que todos mudem, evoluam e nós cumpramos esse propósito que é de estar aqui, aprender e evoluir. Então, que nós possamos fazer isso e possamos dar a resposta que eu falei para vocês. Olhe no espelho e pergunte quem é você. Se despir, né, de títulos de tudo. Se não tiver resposta aí, tem uma coisa muito preocupante. E seja sincero, se a resposta não for boa, é aí que você tem que trabalhar. E o que tiver de bom, vai fortalecer e vai avançar. E um passo de cada vez. Então, agradecer a todos pela oportunidade aí, né, do estudo e até a próxima.